Meus caros irmãos e irmãs, hoje a nossa reflexão é para o quarto domingo do tempo comum e o texto do Evangelho está em Lucas 4, 21 a 30. E o texto diz o seguinte: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos fazer, que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade. E o conduziram até um cimo, colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, o texto do Evangelho desse domingo sequencia a liturgia da palavra lida no domingo anterior, onde mostra Jesus na sinagoga. Então aqui ele volta em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, onde ele viveu. E aqui então começa o questionamento: quem é esse? Não é ele o filho de José? Sua mãe não mora conosco? Então começa um questionamento e Jesus repete aquela expressão tão conhecida, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra, na sua pátria. Contudo, Jesus continua a sua missão, mesmo diante das críticas, mesmo diante de algumas interrogações. Alguns aceitam, outros não aceitam. Ele vai, então, desenvolver a sua pregação. Ele vai em frente, E assim como diz o final aqui do texto do Evangelho, passando no meio deles, prosseguia seu caminho. Quer dizer, ele não teve medo. Ele sabe qual é a sua missão. Contudo, Jesus então deixa para nós esse exemplo. Nós também não devemos ter medo, conforme ele mesmo disse várias vezes aos apóstolos. Também o anjo vai dizer a Nossa Senhora: não tenhas medo. Também a José, o anjo disse a mesma coisa: não tenhas medo. Então não precisamos ter medo. Assim como Jesus, ele vai em frente na sua missão. Mas gostaria de hoje lançar também um olhar para a segunda leitura. A segunda leitura nos fala da carta de São Paulo aos Coríntios, aquele hino da caridade, o famoso hino de São Paulo. É muito bonito esse texto, que quer dizer a vivência da caridade, a vivência do amor. É bonito o que São Paulo diz:
exatamente ele começa a definir, né, o que é o amor, o que é a caridade. Então, no versículo 4 desse hino da caridade, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele começa definindo o amor. Ele vai dizer: o amor é paciente. Então, São Paulo poderia usar tantas palavras para definir o amor, mas a primeira que ele usa é exatamente a paciência. E é isso também que São Bento vai dizer no capítulo 72 da sua regra. Ele vai dizer que nós devemos tolerar, ele usa até o superlativo, pacientissimamente as fraquezas do outro, quer do caráter, quer do corpo. Isso indica, então, que se estamos sendo pacientes uns com os outros, nós estamos também amando o outro. E como é necessário ter paciência, saber ser paciente uns com os outros. E São Paulo, então, vai desenvolvendo a teologia do amor. E ele diz que o amor não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente. E depois ele diz: tudo desculpa. Olha como é bonito também isso, né? Então, quer dizer, se amamos de verdade o outro, o nosso coração deve estar sempre pronto para perdoar, pronto para poder reconciliar com o outro que de repente me magoou. Que Deus nos conceda essa graça, que nós possamos imitar nesse sentido os santos, que muitos se destacaram pela vivência da caridade. Podemos lembrar de São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Calcutá, aqui perto de nós, Santa Dulce, na Bahia. Enfim, muitos e muitos santos se destacaram no campo da caridade, no campo da vivência desse amor. E o próprio Jesus é aquele primeiro que deu também esse exemplo para nós, ao nos contar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ele mostrou como devemos agir, como devemos amar o outro, como devemos colocar em prática essa ação do amor. Que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude também a ser assim, a viver o amor, a praticar o amor e seguir o exemplo do próprio Cristo e de muitos e muitos santos que souberam colocar em prática também o amor. Passamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.